Dale Christopher Cregan nasceu em 6 de junho de 1983. Seus pais eram Paul e Anita Cregan. O casal já tinha um filho, chamado Dean, 2 anos mais velho que Dale, e pouco depois, a família deu as boas-vindas a uma menina. Os Cregan residiam em Manchester, uma grande cidade no noroeste da Inglaterra. A infância dos irmãos foi relativamente normal, mas alguns anos depois, Paul decidiu sair de casa e foi morar com outra mulher numa cidade vizinha. Segundo relatos, Dale ficou profundamente ressentido com a partida de seu pai, e devido a isso, ele teria se tornado violento e problemático, passando a se meter em confusão por onde passava. Para se ter uma ideia, na escola, ele foi pego pelos professores traficando no intervalo. O garoto chegou a ser levado para a delegacia, mas foi solto logo em seguida. Com o passar dos anos, Dale começou a desenvolver uma verdadeira obsessão por facas e armas de fogo, e depois de terminar o ensino médio, decidiu morar em Tenerife, uma cidade da Espanha, junto com a sua irmã, ficando lá por 1 ano, e depois voltou para Manchester, onde começou a trabalhar nas ruas como traficante e se gabava de ganhar mais de 100 mil reais por semana. Para evitar a polícia, Dale dizia que era apenas um usuário, mas seus vizinhos logo notaram que o padrão de vida que ele levava não era normal para um homem desempregado. Dale andava sempre com roupas da moda, correntes de ouro e carros importados. À medida que seu negócio e riqueza cresciam, Dale era frequentemente visto portando diversas armas, desde facas, pistolas e até mesmo granadas de mão. Ele tinha apenas 22 anos e já era um dos traficantes mais respeitados da região. Vale a pena salientar que, diferentemente dos Estados Unidos, no Reino Unido não é comum as pessoas andarem armadas. Para se ter uma ideia, os policiais geralmente usam apenas cacetetes e spray de pimenta, e é raro até mesmo encontrar criminosos que usam armas de fogo. Foi nessa época que Dale perdeu um dos seus olhos e passou a ser chamado de um olho ou ciclope. Não está claro como ou quando esse incidente ocorreu, mas ele disse para amigos próximos que foi durante uma briga de rua na Tailândia. No entanto, outros artigos sugerem que criminosos tiraram seu olho em Amsterdã, na Holanda, devido a uma dívida com fornecedores de drogas. A verdade, no entanto, só ele sabe, mas é possível que Dale tenha inventado essa história porque queria que as pessoas em sua área o vissem como assustador, como uma espécie de bicho-papão. Ele queria que todos tivessem medo dele, o que provavelmente é o mesmo motivo pelo qual ele não usava uma prótese ocular, sabendo que assim pareceria mais assustador. Cada vez mais prosperando financeiramente, ele começou um relacionamento com uma mulher que conheceu há alguns meses e logo se tornou pai. O crime permitiu que Dale fosse morar com sua família em um apartamento muito luxuoso, mas isso chamou a atenção de outro gangster perigoso e traficante de drogas chamado David Short, cujo território estava sendo dominado por Dale. É impossível contar a história de Dale sem abordarmos a rixa entre as famílias Atkinson e Short. Se sentindo acuado, Dale fez amizade com vários criminosos para se proteger em seu meio, se tornando muito próximo de outro traficante chamado Leon Atkinson. Leon, por sua vez, era inimigo mortal de David Short. Em um ato de retaliação, o irmão de David decidiu atirar no joelho de Francis Atkinson, pai de Leon, em setembro de 2003. Alguns meses depois, David foi atingido por um carro enquanto andava de bicicleta e teve sua garganta cortada. Incrivelmente, ele conseguiu sobreviver ao ataque, mas não tinha certeza de quem o atacou e, mesmo sem provas, passou a culpar Dale Cregan. A rivalidade começou a aumentar e vários atentados e agressões foram relatados entre os membros da gangue, até que finalmente, em 2008, Leon Atkinson e David Short resolveram fazer as pazes e dividir o território para a venda de drogas igualmente. Por 4 anos, a rixa entre as famílias parecia ter finalmente acabado. No entanto, em 2012, Teresa Atkinson, mãe de Leon, estava em um bar quando foi abordado por Raymond, um membro da família Short. Não se sabe ao certo o que aconteceu, mas em algum momento os dois começaram a discutir e logo partiram para a agressão. Teresa ligou para Leon após a discussão. Ele, por sua vez, contou o ocorrido para Dale. 12 dias depois, em 25 de maio de 2012, quando a família Short e alguns colaboradores se reuniram em um bar, Dale e seus comparsas Luke Lovesey e Damian Gorman chegaram ao local de carro. Os 3 homens vestiram máscaras balaclavas e foram em direção ao bar. Quando abriram a porta, Dale e seus comparsas abriram fogo contra a família Short, matando Mark Short e ferindo 3 outros indivíduos.
David Short conseguiu escapar. Ele se escondeu no banheiro. Dale foi denunciado e levado para a delegacia, onde pagou fiança e pôde responder o crime em liberdade. Após a morte de Mark Short, Dale decidiu que precisava matar David. Com isso em mente, ele e Anthony Wilkinson planejaram o assassinato do homem. Em 10 de agosto de 2012, Dale e Anthony estacionaram em frente à casa de David e começaram a atirar e jogar granadas. David saiu correndo de sua casa e foi baleado 9 vezes. Após o assassinato de David Short, os dois fugiram. Novamente, Dale foi denunciado à polícia, mas ninguém conseguia encontrá-lo e uma recompensa no valor de 75 mil libras foi emitida para qualquer pessoa que pudesse ajudar a polícia a encontrá-lo. Ao ver a recompensa no jornal, Dale começou a se gabar e, mesmo em fuga, ele continuou a viver com estilo, hospedando-se em hotéis de luxo e fazendo festas regadas a drogas e prostitutas quase todos os dias. Mas ele estava ciente do risco de ser capturado e, por isso, procurou no submundo do crime alguém que pudesse tirá-lo do Reino Unido e o levasse para Marbella, na Espanha. Mas, apesar de ter oferecido dinheiro, armas e até granadas como pagamento por sua passagem, ninguém apresentou um plano confiável. Ele finalmente foi preso pela polícia e interrogado em relação ao assassinato de David Short. No entanto, os policiais não tinham as provas necessárias para condená-lo, além de relatos de outros criminosos, e então ele foi libertado novamente sob fiança. Depois disso, Dale simplesmente sumiu. Em 18 de setembro de 2012, duas policiais, Fiona Bone, de 32 anos, e Nicola Hughes, de 23, começaram sua patrulha de rotina pelas ruas de Manchester por volta das 11 da manhã. Elas foram informadas por telefonema que um assalto estava sendo cometido na área de Abbey Gardens e foram até o local. No entanto, a ligação havia sido feita por Dale e era uma tática para atraí-las. Police emergency. Someone's just threw a big concrete slab through my back window and ran off. Of the house or a car? What are we talking? No, sorry, my back window in the house. In the house. What's the address there, please? 30 Abbey Gardens, Mosham. Did you see them? Seen one, yeah. Do you know them? No, I don't know. Okay. Do you know why they've done it? I haven't got a clue. Okay. Is it a rear window, did you say? Yeah, it's in the back garden. Were you in the room where it came through, or did you hear the bang? No, I was upstairs. I looked out the window and seen one boy running off. Is it a kitchen window that's gone through? Yeah, kitchen. So you saw one person running off, yeah? Yeah. Okay, was he a white male? He had an adult mate, so I couldn't really tell you, but... He was a male though, yeah? Yeah, he was a male. You know how old he was? No, but he was about my size, about 5'9". Was he slim, Medium build. Medium. Medium. And what was he wearing then? Black coat with a hood up, grey tracksuit bottoms. You didn't recognise him, no? No. And you have no idea why it might have happened? Off the top of my head, no. I'm trying to rip my brains now, see if I pissed anyone off, but I don't think so, no. Okay. Right, I'll get an officer up there, have a look round, see if they can see anybody similar, and then they'll come and see you. All right, Adam? How long would it take? Do you know roughly? I know that it's not that serious. But... Well, because it's just happened, it's gone in on the priority, so that's within the hour, certainly. But okay. They'll try and get up there as soon as, if there's a possibility he's still knocking about. All right then, thanks very much. Okay. I'll be waiting. All right, Adam. Bye-bye. Quando chegaram, Dale atirou nos policiais. Foram 32 tiros de uma pistola Glock, disparados em menos de 1 minuto. Ele também jogou uma granada nas mulheres. Uma das policiais foi declarada morta no local, e a outra morreu devido aos ferimentos no hospital. Mas por que Dale matou 2 policiais? As circunstâncias foram as seguintes. Sabendo que a polícia o pegaria mais cedo ou mais tarde, e tendo falhado em suas tentativas de fuga para o exterior, ele elaborou um plano para amedrontar a polícia. Mas, posteriormente, Dale disse que matou as policiais porque elas estavam incomodando sua família, seguindo sua mulher e filho e rondando sua casa, embora ninguém até hoje saiba se essa era sua verdadeira motivação. Para muitos, ele matou por pura maldade, e algumas pessoas especularam que o crime foi um ato para aumentar sua reputação de cara durão, para deixar as pessoas com mais medo dele. Dale ainda estava fugindo, mas não conseguia uma passagem segura para fora do país. Relatórios da polícia sugerem que outros criminosos se distanciaram ainda mais dele após isso.
Ele estava sozinho, sem dinheiro e acuado. E como ninguém queria ajudá-lo, algumas horas após o crime, Dale simplesmente entrou numa delegacia de polícia e se entregou. Ele foi levado a julgamento em fevereiro de 2013 e em junho do mesmo ano recebeu a pena de prisão perpétua sem direito à liberdade condicional pelo resto de sua vida, sendo acusado de 4 homicídios e 3 tentativas. Dale foi avaliado por médicos psiquiatras e enviado para fazer tratamento psicológico em uma prisão de segurança máxima. Notícias recentes da imprensa dizem que o criminoso teme por sua vida, devido à rixa entre gangues que participou. Ele chegou a escrever para um jornal local dizendo: "Eu vou morrer na prisão, de uma forma ou de outra." Em agosto de 2013, ele fez greve de fome e denunciou maus tratos na cadeia. Devido a isso, foi transferido para o Hospital Psiquiátrico de Ashworth em setembro do mesmo ano. Depois de se recuperar mentalmente, Dale foi transferido para uma prisão de Manchester em março de 2018. Dale foi a primeira pessoa na história da Grã-Bretanha a ser condenado por usar uma granada de mão como arma do crime. Essa foi a história do homem que veio de uma família comum e se tornou uma das pessoas mais temidas e perigosas da Inglaterra, que agora irá passar o resto dos seus dias na prisão.